alunos do 5º semestre de Medicina da UniFG e hoje nós vamos falar sobre semiologia linfática. Nosso grupo é formado por Álvaro, Bianca, Emily, Gabriel, Juliano, Lucas Vieira, Maria Luísa, Maria Eduarda e Renê. O sistema linfático vai ser responsável por drenar o produto que vai se originar do trabalho das células. Esse produto que estava nos capilares sanguíneos vai extravasar para o meio intersticial e vai ser recolhido por capilares linfáticos. Esses capilares linfáticos, conforme eles vão seguindo seu trajeto, vão se anastomosar, formando vasos mais calibrosos até se constituírem vasos linfáticos aferentes do linfonodo. O linfonodo é um órgão encapsulado que vai ser constituído por tecido linfóide e que vai estar disposto nesse trajeto dos vasos linfáticos. O linfonodo ele funciona como uma espécie de estação, que quando a linfa passa por ele, ele vai ser responsável por essa purificação dessa linfa, que além de células imunes que possui, ela pode ter também bactérias e outros tipos de antígenos. Então é comum, por exemplo, que em processos infecciosos o linfonodo ele esteja aumentado. Esse sistema vai ser composto por ductos coletores de linfa, linfonodos, baço, timo, amígdalas palatinas, adenoides e placas de Peyer. O sistema linfático vai seguir o mesmo sentido da drenagem venosa, ou seja, ele vai das extremidades em direção ao centro. E a gente vai ter capilares linfáticos que vão se tornar vasos mais calibrosos, que seriam os vasos linfáticos, que desembocariam nos linfonodos. Esses vasos linfáticos vão estar dispostos por quase todo o nosso corpo, com exceção dos ossos, das cartilagens e do sistema nervoso central. Esses vasos linfáticos podem ser tanto superficiais, quando eles vão estar ali no tecido subcutâneo, por exemplo, mas eles podem ser também profundos, quando eles vão estar abaixo da face muscular. Os vasos linfáticos aferentes, eles são os vasos que vão chegar aos linfonodos. Então, eles estão em maior quantidade, mas eles vão ser menos calibrosos, diferentemente dos vasos linfáticos eferentes, que apesar de estarem em menor número, vão ser mais calibrosos. Os linfonodos vão se agrupar na nuca, no pescoço, na axila, nas virilhas, nos hilos pulmonares, mas também podem estar ao longo dos vasos ilíacos, da aorta e da veia cava inferior. A gente vai ter aqui nessa imagem essas cadeias linfonoidais. Então, por exemplo, abaixo do umbigo, a gente tem uma região abdominal que vai drenar para esses linfonodos inguinais. Já acima do umbigo e na região do tórax esquerdo, a gente vai ter a drenagem principalmente para os linfonodos axilares. A linfa vai alcançar o sistema circulatório pelos ductos linfáticos e pelo ducto torácico. Esses ductos são as principais comunicações do sistema nervoso com o sistema linfático. A gente tem outras comunicações que podem acontecer também, mas elas são as principais. Ambos, tanto o ducto linfático direito quanto o ducto torácico, vão desembocar na junção da veia jugular interna com a veia subclávia. A diferença é que o ducto linfático direito vai desembocar nessa junção que ocorre do lado direito, enquanto o ducto torácico desemboca nessa junção do lado esquerdo. O ducto linfático direito vai receber drenagem linfática da hemifácie direita, do membro superior direito e do tórax direito, enquanto o ducto torácico vai receber a drenagem linfática da hemifácie esquerda, do membro superior esquerdo, do tórax esquerdo e do membro inferior. Nessa imagem, a gente vai perceber aquilo que eu tinha falado, que quando os capilares sanguíneos extravasam o fluido, esse fluido vai ser captado por capilares linfáticos, que vão se tornar cada vez mais calibrosos, vão chegar ao linfonodo, e quando o vaso sai do linfonodo, a gente pode ter essa comunicação com o sistema circulatório por meio da veia, que se comunica ou com o ducto linfático ou com o ducto torácico. Na segunda imagem, a gente vai perceber essa junção, da subclávia com a jugular interna. Do lado direito, que seria a região onde o ducto linfático direito vai drenar e vai desembocar nessa junção, e do lado esquerdo vai ser o ducto torácico que vai desembocar nessa junção. Na terceira imagem, a gente vai ver essa região em vermelho, que vai ser a região que vai ser drenada pelo ducto linfático direito. Então, a gente vai ter ali, por exemplo, a hemifácie direita, o tórax direito e o membro superior direito. E do lado esquerdo, a gente vai ter a hemifácie esquerda, tórax esquerdo, membro superior esquerdo e os membros inferiores que vão ser drenados pelo ducto torácico. Nessa última imagem, a gente vai ver essas cadeias linfonoidais que vão estar, por exemplo, no pescoço. Então, a gente vai ter os linfonodos occipitais, a gente vai ter o linfonodo júgulo de gástrico, a gente vai ter os linfonodos mastoides, que são muito importantes por essa drenagem dessa região. Pessoal, aqui é Bianca e eu vou dar continuidade ao nosso seminário sobre a semiologia do sistema linfático, falando um pouquinho sobre as funções do sistema linfático, De um modo geral, as funções elas vão ser essas 4 que eu listei aí, sendo a primeira delas drenar o excesso de líquido intersticial, de modo que ele consiga devolver alguns componentes importantes de volta para o sangue. A segunda função vai ser a remoção de partículas estranhas. Essas partículas podem ser bactérias, podem ser vírus, células mortas,
algumas partículas inorgânicas também. Outra função é o transporte de lipídios da dieta, né? Não só de lipídios, como também de ácidos graxos, de algumas vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, vitamina E e vitamina K, que são absorvidas, né, pelo trato digestivo. E a última função vai ser desempenhar respostas imunes, através da produção de linfócitos, de monócitos e de células produtoras de anticorpos, né, que são os plasmócitos. Para falar sobre a formação da linfa, primeiro é importante a gente saber o que é a linfa, né? A linfa ela vai ser um líquido transparente esbranquiçado, alcalino, que circula pelos vasos linfáticos, sendo que cerca de 2/3 dessa linfa provém do fígado e dos intestinos. De um modo geral, a linfa ela é muito semelhante ao sangue, mas ela não tem as hemácias e cerca de 90% dos seus glóbulos brancos vão ser compostos de linfócitos. Alguns componentes do plasma sanguíneo, como hormônios, nutrientes, alguns gases, eles acabam extravasando para os capilares e vão compor o líquido intersticial. O excesso desse líquido vai ser filtrado, né, cerca de 3 litros por dia, e vai para os vasos linfáticos, formando a linfa. Algumas proteínas plasmáticas, elas não conseguem passar pelos capilares sanguíneos, porque elas são muito grandes. Então, o líquido intersticial acaba sendo bem pobre em proteínas. Desse mesmo modo, as proteínas plasmáticas elas não conseguem retornar ao sangue por difusão, porque o gradiente, né, de concentração é oposto a esse movimento. Porém, nos capilares linfáticos, essas proteínas elas conseguem se mover mais facilmente porque esses capilares são um pouco mais permeáveis. E aí, dessa maneira, elas conseguem voltar ao sangue. O fluxo linfático ele acaba obedecendo uma direção única, né? Vai ser um fluxo unidirecional, e isso vai decorrer principalmente do desempenho das válvulas, que funcionam basicamente do mesmo modo que o sistema venoso, né? E dessa maneira, o fluxo ele vai obedecer a seguinte sequência. Do sangue, ele vai para o espaço intersticial, e daí passa para os capilares linfáticos, já como linfa, segue então para os vasos linfáticos, daí para os ductos linfáticos, e aí vai lá para a junção da veia jugular interna com a veia subclávia, já retornando ao sangue. Assim como no sistema venoso, né, o fluxo linfático ele vai ser influenciado por algumas bombas, sendo que as duas principais vão ser a bomba de músculo esquelético e a bomba respiratória. Na bomba de músculo esquelético, né, a gente sabe que a contração muscular acaba exercendo uma ação de ordenha sobre os vasos linfáticos, comprimindo-os e fazendo com que o fluxo vá seguindo essa compressão. E daí é importante a gente relacionar isso aos movimentos do corpo, porque qualquer movimento que a gente faça vai provocar um estiramento de pele, vai provocar um estiramento de tendão e de músculos, que também podem acabar influenciando no fluxo linfático. Já na bomba respiratória, essa ação vai decorrer principalmente de alterações de pressão na inspiração. Desse modo, a linfa ela vai fluir da região abdominal, que é uma região de maior pressão, para a região torácica, que é uma região que tem a pressão um pouco mais baixa. Na inspiração, essa pressão acaba invertendo, e aí as válvulas vão desempenhar o papel de evitar que esse líquido sofra refluxo lá para o espaço intersticial de novo. Com a distensão, né, dos vasos linfáticos com a chegada da linfa, a gente vai ter uma contração de fibras musculares lisas que estão presentes ali na parede e vão acabar exercendo também uma função de válvula, né? Vão influenciar que o fluxo ele vá seguindo no próximo segmento sem retornar ao segmento anterior. Nos capilares linfáticos, a gente não vai ter a presença dessas fibras musculares lisas. Então, o fluxo neles vai ser mantido por algumas fibras mioendoteliais. Essas fibras elas são justapostas, né, em escamas, e dessa maneira, quando a gente tem a chegada da linfa, essas células vão se distender e vão fazer a contração das fibras mioendoteliais, de modo que o fluxo continue seguindo aquela única direção. Outra questão importante também é que essa disposição em camadas acaba criando um gradiente de pressão negativa dentro do capilar. E desse modo, o líquido começa a ser puxado para dentro deles para poder seguir o fluxo normal.
Tem alguns outros fatores também que podem alterar esse fluxo, né? E o primeiro deles vai ser a alteração na pressão do líquido intersticial, de modo que quanto maior for essa pressão do líquido intersticial, mais ele vai ser puxado para dentro dos capilares linfáticos e as proteínas vão ser mais absorvidas. Desse mesmo modo, né, quando essas proteínas são absorvidas, a gente vai ter uma redução da pressão no líquido intersticial e isso vai propiciar maior absorção de líquido pelo capilar venoso. Outro fator que pode acabar alterando esse fluxo vai ser a contração de artérias, né? Que do mesmo modo que do músculo esquelético, a contração de artérias acaba exercendo uma compressão, né, nos vasos linfáticos. E outra forma de compressão também vai ser a compressão extrínseca, que é propiciada por roupas e alguns calçados. Olá pessoal, meu nome é Álvaro Bonfim, vou falar sobre a anamnese do sistema linfático. Bom, antes de falar especificamente de cada tópico da anamnese do sistema linfático, eu trouxe uma observação aqui de que o exame clínico do paciente com comprometimento linfático deve ser feito de maneira sistêmica, do paciente como um todo. Isso porque a grande maioria das patologias linfáticas vão ser causadas por uma patologia de base, né? Como, por exemplo, uma neoplasia, uma doença infecciosa, uma doença autoimune. Então, além desses sinais e sintomas especificamente linfáticos, ele geralmente vai apresentar outros sinais e sintomas que devemos investigar para tentar achar a etiologia de base, tá? Mas aqui eu vou falar especificamente sobre a anamnese do sistema linfático. Primeiramente, a identificação, né? Perguntar sobre a idade desse paciente, porque pacientes mais idosos, principalmente acima de 50 anos, têm a maior prevalência de doenças linfáticas, justamente por conta do maior aparecimento também de neoplasias. O sexo, né? Sabemos que o sexo influencia para algumas doenças autoimunes, como lúpus, eritematoso sistêmico, como artrite reumatoide, que podem ser causas de inflamação do sistema linfático. E, por fim, a questão de ocupação e moradia e procedência, justamente porque essa questão socioeconômica do paciente, pacientes que têm essa questão mais precária, estão mais suscetíveis a infecções bacterianas ou fúngicas, que podem ser causas de linfangites, da inflamação do sistema linfático. Segundamente, a queixa principal, né? E o paciente vai relatar de acordo com seus termos, mas eu coloquei aqui as 3 principais queixas de sinais e sintomas de comprometimento linfático, que seria edema, linfadenomegalia e linfangite, né? Mais para frente eu vou especificar sobre esses 3 sinais e sintomas que são os principais. A história da doença atual deve ser feita como um todo, como eu já falei, na questão da anamnese. No entanto, eu coloquei alguns tópicos mais específicos. Características: início, evolução, localização, sequência do aparecimento, duração e número. A questão de início e evolução, óbvio que está relacionada a edema, a linfadenomegalia, mas eu queria chamar a atenção para a questão do edema, que inicialmente ele é mais mole e regride com o repouso, e quando vai evoluindo ao longo do tempo, ele tende a se tornar mais endurecido e não regredir com o repouso. Então isso é importante a gente questionar. E a questão de sequência do aparecimento e de número está mais relacionado à linfadenomegalia, ao aumento do volume do linfonodo e de quantos linfonodos apareceram. Então sempre perguntar isso para o paciente. Sintomas e sinais associados. Devemos perguntar também quanto à dor à palpação, se ele teve febre, observar também se tem vermelhidão, se tem calor. Todos esses são sinais inflamatórios, né, que sugerem uma inflamação dos vasos linfáticos, como por exemplo na linfangite, uma erisipela, por exemplo, poderia causar isso. Prurido, né? Alguns tumores causam prurido, e como sabemos, neoplasia são importantes causas de comprometimento linfático. E alteração da voz, caso tenha um acometimento ali de linfonodos da cadeia cervical ou mediastinal. Fatores de melhora e fatores de piora. E aí o principal que eu quero chamar a atenção é justamente o repouso, que eu já falei, para avaliar essa questão de evolução do edema, se melhora com o repouso, se regride com o repouso ou não. E o uso de medicações que esse paciente fez uso para esses sintomas que ele veio queixando. Então sempre especificar a medicação e a dose, e também questionar se melhorou ou se não teve efeito. Antecedentes pessoais, histórica patológica pregressa. Aí é um dos pontos mais importantes na avaliação específica do sistema linfático,
porque a gente vai ter uma noção maior da patologia, da etiologia que está causando aquele comprometimento, né? Se for uma linfadenopatia secundária. E aí, doenças infecciosas em geral, mas devemos chamar atenção para uma doença infecciosa de pele e do tecido subcutâneo. Perguntava ao paciente se ele teve sinais e sintomas nesses locais, que seria a erisipela, né, que é uma doença infecciosa causada pelo Streptococcus pyogenes do grupo A e causa inflamação dos vasos linfáticos. E também outras doenças infecciosas, como tuberculose, doenças infecciosas parasitárias, se ele já teve ou se ele tem algum sintomatologia em curso. Doenças autoimunes, como eu já falei, podem ser causa de linfadenopatias, como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide. História de cirurgias ou traumatismo, tanto em linfonodos quanto nos coletores linfáticos. Isso porque essas lesões, esse bloqueio, né, de linfonodos em um processo cirúrgico ou em um trauma, pode gerar ali um processo de edema, que eu vou explicar posteriormente. História de neoplasia e uso de medicamentos. Existem alguns medicamentos, alguns mais específicos, que podem cursar com linfadenopatias, né, principalmente medicações que são usadas para tratar algumas infecções. Perguntar se o paciente utilizou ou se está utilizando esse tipo de medicação. História familiar, é muito importante questionar se o paciente tem algum quadro semelhante na família. Chama atenção para a doença de Milrow, que é uma doença hereditária, na qual o paciente ele tem ou uma agenesia ou uma hipoplasia de coletores linfáticos. E aí, por isso, não consegue fazer bem a absorção do líquido intersticial daquele local, e, consequentemente, vai gerar um linfedema. E, por fim, sobre os hábitos de vida e condições socioeconômicas, que eu já falei um pouco, questionar sobre os hábitos higiênicos. Pacientes que moram em locais mais precários, que têm hábitos higiênicos precários, estão mais suscetíveis a adquirir uma infecção bacteriana, uma infecção parasitária, que cause uma linfadenopatia. Meu nome é Eduarda e eu vou estar falando sobre o exame físico do sistema linfático. O exame físico do sistema linfático é de extrema importância, pois ele nos ajuda, nos auxilia a identificação de doenças neoplásicas e infecções. O exame ele deve ser feito por meio de inspeção e da palpação e ambos eles vão se completar. A inspeção ela necessita de uma boa iluminação, o paciente ele tem que estar em pé e o examinador afastado buscando a simetria pelo corpo. O exame ele deve ser feito de frente, perfil e costas. A inspeção ele tem como objetivo identificar aumento do volume e lesões de pele. Dentro de lesões de pele, o que podemos encontrar? Hiperaquetose, que é o aumento anormal de queratina e aumento da camada granular, hiperpigmentação, úlceras, vesículas, micoses superficiais e eritema, como tem exemplificado aqui na imagem ao lado. A palpação. Ela é realizada com as polpas digitais e a face ventral dos dedos médio, indicador e polegar. Temos que fazer a pesquisa das cadeias de linfonodos. A maneira como vamos palpar vai variar conforme a região. Esse tópico aí seria o seguinte, por exemplo, no caso da extremidade cervical, a gente tem que ajustar a cabeça em uma posição que faz com que o músculo do pescoço ele esteja relaxado para facilitar a identificação dos linfonodos e para que a gente não confunda uma questão anatômica com linfonodo. A palpação. Nós temos aí, como eu tinha falado, os linfonodos cervicais, tanto anterior quanto posterior, os linfonodos pré-auriculares, submandibulares e supraclaviculares. Além dessa divisão, temos também os linfonodos divididos em 6 níveis anatômicos, que são dentro de triângulos anatômicos do pescoço, como está exemplificado aqui. Eles também vão ajudar na identificação de linfonodos. Falando um pouquinho sobre cada um. Os linfonodos cervicais, eu vou fazer o exame, a palpação dele, com o examinador atrás do paciente, e ele é facilmente palpável, como está exemplificado aí na imagem. Os linfonodos da cadeia jugular, eu vou necessitar fazer uma apreensão do músculo esternocleidomastoide, como aqui na imagem demonstra, afastando ele. E entre o polegar, os dedos indicador e o médio e uma mão, eu vou ir tentar identificar os linfonodos. Os linfonodos do nível 1, eu vou ir com a mão
direita, no caso, né? Fazer a palpação, tentar fazer a palpação desses linfonodos aí, na região aí do nível 1. Exame do nível 5, né? Dos grupos ganglionares do nível 5. Eu vou colocar a mão esquerda segurando a cabeça do paciente. Com cuidado, eu vou fazer uma rotação. E aí, eu vou usar a outra mão direita com as polpas digitais, tentando fazer a identificação por meio de movimentos circulares, como está demonstrando aqui. Cabeça ligeiramente fletida, segurando a cabeça, e a outra mão aí fazendo movimentos circulares, no nível 5. Aqui eu tenho um videozinho exemplificando mais ou menos como seria isso aí. Eu posso deixar o link aí depois para vocês assistirem. A palpação ela deve ser feita com cuidado. Aí ela demonstrando como que é feito os linfonodos cervicais, auriculares, pré-auriculares e auriculares, no caso, os mandibulares, movimentos circulares delicados, buscando identificar aí alguma alteração. Do nível 1, como eu acabei de falar, vou chamar também de medo. Vamos lá. A palpação agora dos linfonodos axilares. Antes de falar sobre os linfonodos axilares, só uma imagem também demonstrando os linfonodos infraclaviculares, aqui, os linfonodos axilares e linfonodos epitrocleanos. Vamos falar agora de cada um. Os linfonodos axilares. Quando eu falo de linfonodos axilares, eu vou estar falando de retropeitorais e epitrocleanos, que é esse aqui. O examinador, ele vai ter que estar em frente ao paciente e com a mão em pinça, ou também, no caso, em gancho, em garra, vai tentar fazer a identificação dos linfonodos, fazendo compressão e deslizamento aí por toda a face, tanto anterior, medial e posterior da fossa axilar. O que é necessário fazer para ter uma melhor palpação? Você vai pedir para o paciente, você pode segurar o membro superior desse lado aí que você está fazendo a palpação e deixar ligeiramente fletido com a outra mão para que você tenha uma melhor identificação aí dos linfonodos axilares. Linfonodos epitrocleanos. Basicamente a continuação desses axilares e dos retropeitorais, né? E o que vai acontecer? Manter o membro superior em flexão, como demonstrado na imagem, e o antebraço, segurando com o antebraço com a outra mão do examinador, e eu vou fazer uma posição de pinça e tentar identificar por meio de deslizamento e fazendo compressão. Esse linfonodo aí, ele geralmente é palpável, ao contrário de alguns, que não podem ser palpáveis. Agora vamos falar aí sobre alguns linfonodos inguinais e hipoplíteos. Linfonodos inguinais ou crurais. O dedo do examinador, ele tem que estar em extensão e vai deslizar em movimentos circulares também, ou lineares nessa região aí, como demonstrado na imagem. O paciente, ao contrário dos demais, ele deve estar deitado, para que tenha um relaxamento dessa musculatura aí. Os linfonodos hipoplíteos. O paciente ele vai ter que estar em decúbito ventral, a perna, como está demonstrado na imagem, ela tem que estar semifletida, e o examinador com dedos estendidos ou em garra vai fazer aí esses movimentos circulares aí de novo. Raramente esses aí eles vão ser palpáveis. Eu falei sobre os locais que a gente deve palpar, mas o que exatamente a gente tem que palpar, quais são as características? Então, a primeira característica que a gente tem que analisar ao palpar vai ser a localização. Então, eu tenho que saber quais linfonodos ali eu estou tentando identificar, se estão comprometidos. Se eles estão comprometidos, eu já vou me atentar ao órgão afetado, conforme está demonstrado aqui nessa imagem aqui, ó. Que podemos ver que determinados linfonodos vão drenar, por exemplo, para o abdômen inferior, genitália,
externa, pele, canal anal. Então, eu já tenho que, se tem uma alteração aqui, eu tenho que ficar atento para essas regiões. Eu tenho também que ver tamanho ou volume, que no caso, ele vai ser feito de diâmetro em centímetros. Normalmente, qual que seria o normal? De 0,5 a 2,5 centímetros de diâmetro. Qualquer alteração super essa daí, podemos ficar atento. Em relação ao volume, eles têm que ser palpáveis, no caso em adultos normais, né? Geralmente são palpáveis, e eles são individualizados, móveis e indolores. Os normais. Falando agora sobre a coalescência. Junção de 2 ou mais linfonodos que vai formar uma massa de limites imprecisos. No caso, ela vai ser determinada por um processo capsular de linfonodos acometidos, que no caso aí, como elas vão estar essa massa ela vai estar imprecisa, ela pode estar firmemente por conta de fibrose inflamatória ou neoplásica. A consistência. Falando sobre a consistência, ela pode estar endurecido, que no caso vai indicar processos neoplásicos e processo inflamatório com fibrose, a gente tem que ficar muito atento com isso. Amolecido, com flutuação ou não, que no caso é processo inflamatório ou infeccioso com formação purulenta. Então, essas consistências aí, a gente tem que tomar muito cuidado. Qualquer alteração dessas daí pode ser indicativa de alguma doença, como eu tinha falado inicialmente. A mobilidade também é muito importante, porque pode ser móvel ou vai estar aderida aí a planos profundos. No caso, temos aí um comprometimento capsular com estruturas adjacentes quando ela está aderida a planos profundos. A sensibilidade, ele pode estar doloroso ou não. Aí que entra algumas características dessa sensibilidade. Por quê? Adenopatias infecciosas bacterianas agudas vão ser dolorosas e podem estar ou não acompanhadas de características inflamatórias. No caso aí, vão ser poucos dolorosas. Falando agora sobre os linfonodos metastáticos, vai estar aí sobre consistência pétrea e são indolores. É bastante importante a gente ficar atento a esses linfonodos metastáticos, essas características deles. Em relação à alteração da pele, a gente tem que ver sinais flogísticos, né? Que no caso a gente já viu que é edema, calor, rubor e dor. E presença de fistulização. No caso, quando eu falo de fistulização, eu tenho que identificar se tem algo saindo da fístula, fluido saindo e que tipo de fluido que é. No caso, o exame físico é basicamente isso aí. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Lima. Vou falar um pouco das linfadenopatias reacionais e inflamatórias. Coloquei aqui algumas considerações iniciais. O linfonodo é o órgão ideal, para receber antígenos que ganham acesso ao nosso organismo por meio da pele ou por meio do trato gastrointestinal, em razão de serem órgãos ricos em células apresentadoras de antígenos e linfócitos. Por isso, eles possuem uma capacidade de hipertrofiarem-se, de mudarem a sua conformação por essa ativação e em resposta a um micro-organismo, a um antígeno do micro-organismo. Tá? Porém, é importante lembrar que a gente tem um crescimento linfonodal fisiológico em massa e volume nas fases iniciais da vida, mais especificamente dos neonatos até ali o fim da infância, seguido por uma atrofia progressiva nos estágios ali, a partir da adolescência até a vida adulta. Então, em algumas situações, nas faixas etárias iniciais da vida, a gente pode encontrar nas crianças um aumento dos linfonodos, seja das cadeias cervicais anteriores e posteriores, que provavelmente podem não ser linfadenopatias, seja reacional, seja inflamatória, mas sim apenas um crescimento fisiológico do linfonodo pelo desenvolvimento do tecido histológico. Por fim, é importante a gente dizer que a adenomegalia é um sinal clínico pertencente a várias doenças, com uma incidência anual de 0,6% na população em geral. Essa adenomegalia, em pacientes com menos de 50 anos, em cerca de 80% dos casos é inespecífico ou benigno. Já nos pacientes acima de 60 anos, acima dos 50 anos, em 60% dos casos, ela pode ser de origem maligna.
Mas falando especificamente das linfadenopatias reacionais e inflamatórias, eu coloquei esse quadro aqui que vai nos ajudar a diferenciar os dois tipos. As linfadenopatias reacionais, elas são uma reação dos linfócitos e macrófagos em resposta adaptativa a um estímulo antigênico. Isso, se tratando de uma infecção, por exemplo, nada mais é do que uma reação sistêmica ao organismo, né, que está reagindo àquele antígeno daquele específico micro-organismo que está infectando o paciente. Já na inflamatória, né, nas linfadenopatias inflamatórias, o agente infeccioso atua diretamente sobre o tecido linfóide. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o micro-organismo vai estar dentro daquele tecido linfóide, seja no linfonodo, seja na placa de Peyer, seja no baço, seja no timo, né? O que é mais comum é de estar acontecendo dentro do linfonodo. Então, essa é a principal diferença entre o reacional e o inflamatório. O reacional é uma resposta sistêmica, já o inflamatório é uma resposta local daquele micro-organismo invadindo aquele tecido linfóide específico. As linfadenopatias reacionais, ela tem uma natureza hiperplástica, né, por conta desses linfócitos e macrófagos se desenvolvendo ali para combater esse micro-organismo. Ela tem uma característica benigna, comuns em crianças irreversíveis. Essa questão das crianças é porque as crianças elas não tiveram ainda contato com certos antígenos, né? A partir do momento que a gente tem um contato pela primeira vez com um antígeno, a gente vai fazer essa reação aí linfocítica e dos macrófagos para conseguir combater esse micro-organismo causador. E elas são reversíveis porque após esse combate inicial aí, o linfonodo, o órgão acometido, ele vai voltar para a sua conformação inicial, para o seu tamanho inicial. Geralmente são causadas por viroses, né? E as principais etiologias são o Epstein-Barr, o citomegalovírus e o HIV em estágios iniciais. A gente viu que o Epstein-Barr e o citomegalovírus são os agentes etiológicos causadores da mononucleose infecciosa. Muito comum a gente ver em crianças, né, com aquela adenomegalia, nas cadeias cervicais anteriores e posteriores. E, por fim, né, as linfadenopatias reacionais, elas podem simular linfomas. Então, é importante fazer uma investigação criteriosa, tanto dos aspectos epidemiológicos, tanto dos outros aspectos do exame físico do paciente, para que a gente não confunda uma linfadenopatia reacional com linfoma. Os sintomas, né, a apresentação clínica é muito parecida das duas. Já na linfadenopatia inflamatória, como eu coloquei, os agentes infecciosos vão atuar diretamente sobre o tecido linfóide. Isso vai fazer com que a região que seja sendo acometida, esse linfonodo, esse tecido linfóide, fique dolorosa, né? Associado também a alterações da coloração da pele e presença de calor no local. As linfadenopatias inflamatórias, ela tem uma gama bem maior de agentes etiológicos, dentre eles eu listei alguns aqui. Das virais, a gente vai ter o citomegalovírus e o herpes vírus. As bacterianas, a tuberculose, brucelose, hanseníase, a donovanose e a doença de arranhadura do gato, causada pela bactéria Amphibia felix. As etiologias fúngicas, né, a gente tem o meu Deus, não consigo falar isso. Paracoccidioidomicose, criptococose, a histoplasmose e a ficomicose. Os protozoários, a gente tem a leishmaniose, a toxoplasmose congênita, a balantidíase e a amebíase. A gente também tem a presença da clamídia, né? Temos os metazoários, que são os vermes, né? O estronquiloidíase, a ascaridíase, a cisticercose e a esquistossomose. E temos também os agentes inanimados, como a sarcoidose, a berilose, doença de Crohn, doença de Whipple. Outras etiologias, temos as rictésias e as algas, e temos as etiologias idiopáticas, né, que a gente não consegue determinar o micro-organismo, né, ou o que está causando essa adenopatia nesses pacientes. Olá, meu nome é Juliano Chaves e eu vou falar um pouco sobre a linfedema. A linfedema é um edema do comprometimento do sistema linfático. Na sua fase inicial, o linfedema é mole, depressível, frio, indolor
e vai regredir com o repouso. Já na sua fase de longa duração, ele vai costumar ser duro, não depressível, ou seja, ele não deixa essa depressão quando se pressiona essa área inchada. Também ela vai apresentar, assim como na fase inicial, frio, indolor, mas ela não vai regredir com repouso. O linfedema congênito, como está nessa imagem que eu retirei do porto, é o que se observa desde o nascimento. Vai acometer qualquer parte do corpo, podendo estar associado às outras malformações vasculares, como hemangiomas capilares ou hemangiomas cavernosos. Sua consistência é elástica e depressível. O repouso não reduz significativamente o edema. Na classificação do linfedema, vai apresentar o linfedema primário congênito. O linfedema primário congênito parece ser de consequência de malformações linfáticas regional e que vai levar à estase linfática. A linfedema por brida amniótica vai ser resultante da compressão circunferencial de um membro durante o desenvolvimento intrauterino. Ao exame físico, esse paciente vai apresentar uma área de constrição com hipotrofia e edema elástico da parte distal, como nessa segunda imagem está mostrando. A linfedema primário familiar ou doença de Mewle vai ser uma enfermidade familiar que vai acometer em especial no sexo feminino e que vai ocorrer em razão de hipoplasia ou aplasia da rede linfática superficial. Geralmente, como na própria imagem está referindo, mostra a bilateralidade desse edema. A doença de Mewle evolui mais rapidamente que os outros linfedemas congênitos e o membro afetado é a sede frequente de surtos no caso, erisipela, ficando totalmente deformado, parecendo uma elefantíase ou paquidermia. A linfedema primário precoce costuma aparecer no nascimento até a puberdade da pessoa, podendo ter início entre os 9 a 15 anos, e geralmente vai manifestar mais no sexo feminino, sendo mais comum no sexo feminino em uma proporção de 10:1. Ela vai ser uma consequente de vai ter uma consequência de hipoplasia ou aplasia do sistema linfático superficial e pode evoluir lateralmente durante anos, mas complicações infecciosas, principalmente erisipela, citada anteriormente, podem provocar deformidades do membro, levando a uma elefantíase, tal como a linfedema. A linfedema secundária, alterações dos vasos linfáticos, é consequência da ligadura da secção, ressecção ou trombose dos vasos coletores linfáticos. A safenectomia interna, realizada para tratamento de varizes ou para ser usada como ponte, no caso, como uma ponte safena, né? Em cirurgia de revascularização arterial, geralmente decorre de lesões dos vasos coletores linfáticos e que acompanha essa safena. O edema pode não aparecer imediatamente após a cirurgia, mas ela não vai aparecer imediatamente após a cirurgia, mas sim alguns meses depois. Se ocorrer a regeneração dos linfáticos, esse edema vai ocorrer a regressão. Caso contrário, ele vai progredir lentamente, causando uma deformidade e a incapacidade funcional até desse membro. O linfedema secundário, a alteração dos linfonodos é mais frequente nos casos de comprometimento dos gânglios,
dos gânglios linfáticos por neoplasia primária ou até a metástase, ou metastática no caso. Nos membros superiores, vai ocorrer após mastectomia, com esvaziamento ganglionar da axila. Alguns medicamentos, como a anfotericina B, pode causar a fibrose dos linfonodos e, consequentemente, vai ocorrer a linfedema. Oi, pessoal. Meu nome é Maria Luísa e eu vou falar um pouco sobre a erisipela. Então, a erisipela é uma infecção bacteriana da pele que acomete principalmente a derme e o tecido celular subcutâneo superior. Ela é mais frequente nos membros inferiores, predominantemente em pacientes da terceira idade, cuja circulação venosa e linfática já estão mais debilitadas. É causada por uma bactéria gram-positiva que já se encontra presente na nossa pele, o Streptococcus pyogenes, em geral do grupo A, e raramente dos grupos B, C e G. As infecções estreptocócicas do grupo B podem ser causa de erisipela em crianças abaixo de 3 meses de idade e também nas erisipelas pélvicas pós-cirúrgicas. O estreptococo ele precisa de uma quebra de barreira física para que possa penetrar na derme e dar início à infecção. Isso acontece através de uma porta de entrada, como traumas e soluções de continuidade da pele, que são causados por infecções fúngicas superficiais. No caso dos membros inferiores, costuma ser decorrente das lesões produzidas por micoses interdigitais. E é por meio dessa porta de entrada que as bactérias vão penetrar na pele, atingindo as camadas cutâneas inferiores e se espalhar rapidamente. Pessoas com baixa condição imunológica, obesas e com má circulação são as mais suscetíveis a desenvolverem a erisipela. O quadro clínico se apresenta com um início abrupto de febre elevada, em geral de 39 a 40 graus, acompanhada de mal-estar e astenia. E após poucas horas, observa-se eritema, edema, calor e rubor no local afetado, habitualmente um membro ou a face. A margem da lesão ela é bem delimitada e elevada. Também é comum o aparecimento de linfagite e adenomegalia inflamatória. Nos casos mais graves, podem surgir formação de bolhas, que é chamada erisipela bolhosa, também escurecimento do segmento acometido e até quadros de septicemia. O diagnóstico se baseia nos achados clínicos, que são característicos. Nós também temos a cultura para bactérias, que pode resultar positiva. O hemograma pode apresentar leucocitose em 50% dos casos, com desvio à esquerda. O VHS e o PCR eles vão estar elevados, o VHS em 85% dos casos e o PCR em 97%. O tratamento deve ser instituído o mais breve possível, com medidas de controle e tratamento da possível porta de entrada. Ele inclui repouso e, quando pertinente, elevação do membro, e também deve ser estipulada a movimentação do membro, para evitar a ocorrência de trombose venosa profunda. Antibiótico-terapia. Nas formas leves, é utilizada a penicilina procaína, cefalexina ou eritromicina. Já nas formas graves, fazemos a internação e utilizamos penicilina G cristalina. Eu vou falar para vocês um pouco aqui sobre os exames complementares do sistema linfático. Então, a gente tem alguns exames que são de bastante importância para análise tanto de função quanto de anatomia do sistema linfático, que são eles aí a linfocromia, linfografia, a linfocintilografia, também a tomografia, ultrassonografia e biópsia. Vou iniciar falando aqui um pouco sobre a linfocromia. Então, como o próprio nome já diz, né, o cromo de cor e linfo do sistema linfático seria baseado numa coração do sistema linfático. Então, a gente tem como principal corante desse exame o azul-violeta. Então, a gente percebe na imagem ali que tem uma coloração um pouco mais azulada para violeta também. E a técnica desse exame seria justamente a administração desse corante nas interdigitais, tanto do pé quanto da mão. Então, pode ser membro superior ou membro inferior. Então, a gente vai analisar aí tanto a anatomia, né, a distribuição ali pelos canais, a distribuição desse corante pelos canais do sistema linfático. A gente já pode avaliar aí alguma obstrução, como é o exemplo de linfedema. Então, em caso de linfedema, ele não vai seguir um curso correto, que seria ascender ali, no caso de membro inferior, né, ascender pela perna, pelo dorso do pé. Então, no caso de linfedema, a gente não percebe isso justamente porque há uma obstrução do sistema linfático. Então, a gente pode perceber, através desse exame, algumas malformações
ou até mesmo patologias, como é o caso do linfedema. Então, como objetivo, a gente tem a perviedade e também a distribuição, que seria a perviedade, a permeabilidade ali dos ductos, né, dos coletores do sistema linfático, e também a sua distribuição, que seria de forma correta ali, ascendente, no caso do membro inferior. Outro exame, então, seria a linfografia, ou que também é chamada de linfoangiografia. Então, a gente tem como objetivos também, é o mesmo da linfocromia, que seria a análise da anatomia e análise da função, né, do sistema linfático. Todos esses exames que eu vou falar para você, também a linfocintilografia também, seriam para análise de anatomia e de função. Então, esse exame consiste na visualização ali dos coletores linfáticos e linfonodos. A gente utiliza nesse exame aí um contraste, né, uma substância de contraste que seria o lipiodol ultrafluido, que seria a base ali de iodo, e ele vai servir como contraste para os raios-x ali que a gente vai ter no exame. Primeiramente, antes da gente fazer propriamente a linfografia, a gente tem que fazer uma linfocromia. Então, a gente precisa da linfografia justamente para marcar os ductos ali, os coletores do sistema linfático. Então, faz a linfocromia, ora o sistema linfático, e posteriormente, a gente vem e faz uma dissecção, como está mostrando na imagem, dissecção, que posteriormente a gente vai ver, ele vai conseguir visualizar o sistema linfático justamente por causa do corante, né, que a gente colocou ali, administrou primeiramente, através de uma linfocromia, e aí a gente vai ter, permitindo o acesso direto de uma substância de contraste, que seria o lipiodol ultrafluido. Então, administra após dissecção, visualiza o sistema linfático, o coletor, e administra o contraste. A gente tem algumas indicações de exames, na verdade, para esses exames, né, para esse exame de linfografia, que seria estadiamento de algumas tumorações, de casos de neoplasias, em casos de linfomas também, de bastante importância, principalmente até no Hodgkin, e edemas periféricos também são indicados à linfografia. As contraindicações, como está escrito aí, sensibilidade ao iodo, justamente porque é a base, né, o contraste é a base de iodo, doença pulmonar avançada, justamente porque o contraste tem forma oleosa, então ele pode afetar ali na função pulmonar, e também em pacientes que têm recente terapia ali, casos de histórico de recente terapia de radiação em pulmões também, que pode afetar a função pulmonar. E a gente tem algumas restrições ali nesse exame, que seriam justamente por a infecção, por ser um acesso cirúrgico ali aberto, né? A gente pode ter, né, casos de infecção na linfografia, a fibrose em linfonodos, que bate um pouco ali com a alergia de contraste ao corante, porque essa alergia ao contraste ao corante pode causar fibrose em linfonodos, e também a gente pode imaginar em outro momento, como a gente manuseia ali o sistema linfático, pode causar fibrose, uma cicatrização, então estenose ali também do sistema linfático, e posteriormente até um linfedema, né, por obstrução do sistema linfático. Então tem essas restrições que a gente deve imaginar ali quando se faz a linfografia. Posteriormente a gente tem uma linfocintilografia ou linfocintigrafia, linfografia radioisotópica. Então a gente tem essa mesma base de análise de anatomia e de função do sistema linfático, no entanto agora com radioisótopos. A gente tem esses mesmos objetivos, né, de anatomia e função, e a gente utiliza como solução ali para analisar esse caminho do sistema linfático, uma solução que seria dextrana 500, que são macromoléculas, né, que tem como marcador radioisotópico o tecnésio 99N. Então, tem algumas indicações desse exame, que seria identificar linfonodo sentinela, que seriam aquele linfonodo, né, que é mais afetado ali em uma tumoração regional, então é aquele linfonodo que está mais próximo a uma neoplasia, uma tumoração. O planejamento de biópsia ou cirurgia também é uma indicação para esse exame, justamente para ter uma referência anatômica ali para essa cirurgia ou biópsia. Identificar os pontos de bloqueio do sistema linfático também é de bastante importância, como eu havia falado sobre o linfedema e a obstrução, então a gente pode detectar um linfedema aí na linfocintilografia. E a gente tem três interpretações desse exame, né, da linfocintilografia, que
seria tanto quantitativa, qualitativa e semi-quantitativa. A quantitativa seria uma análise de transporte, né, uma relação do transporte e do tempo, quando esse radioisótopo ele é administrado. A qualitativa seria justamente a análise de visualização da anatomia do sistema linfático. E a semi-quantitativa mescla um pouco da quantitativa e a qualitativa. Bem, e a gente tem algumas análises, né, para fazer através da linfografia e linfoscintilografia. Na verdade, o que seria melhor, né, o que a gente indicaria mais, a linfografia ou a linfoscintilografia. Então, pela linfografia se ter um acesso cirúrgico, né, aquela dissecção que eu havia mostrado, uma dissecção que seria um acesso cirúrgico ali aberto, então a gente pode ter aqueles riscos que eu falei de infecção, de fibrose, caso de alergia de contraste, né? E o que a gente indicaria mais seria a linfoscintilografia por ser um método menos invasivo. Apesar de ser um pouco invasivo, é menos invasivo do que a linfografia. Meu nome é Renê, eu sou estudante de medicina do 5º semestre da UniFG e vou estar dando prosseguimento ao tema de exames complementares. A ultrassonografia ela não utiliza de radiação ionizante e ela vai poder ser utilizada em qualquer paciente, incluindo crianças e gestantes. Ela é uma técnica não invasiva e muito sensível para a detecção de linfonodos superficiais nos membros e no pescoço e de linfonodos profundos no reto peritônio e na cavidade abdominal. A presença de ar nos pulmões, no entanto, vai estar dificultando a avaliação de linfonodos mediastinais, os quais somente serão bem definidos com a utilização da tomografia computadorizada ou da ressonância magnética. A ultrassonografia ela vai permitir avaliar nos linfonodos o tamanho, a forma, a textura, vascularização, os contornos, a presença de calcificações e a infiltração extralinfonodal. E a gente vai ter como algumas características apresentadas de malignidade o tamanho, que quanto maior for, maior a probabilidade de ser maligno, a forma arredondada, a textura heterogênea e hipoecóica, a perda da gordura central do hilo no linfonodo, a presença de microcalcificações, necroses e as margens definidas. E aí, no que diz respeito aos achados dessa técnica, a gente vai ter as microcalcificações linfonodais, que serão detectadas em 50% a 69% dos casos de carcinomas papilares da tireoide, as microcalcificações em linfonodos axilares, que são raras, mas que, quando detectado, vai ser altamente sugestivo de câncer de mama, e os linfonodos sugestivos de tuberculose, que vão ser confluentes e com calcificação grosseira. Além disso, os linfonodos reativos vão apresentar vascularização hilar normal ou aumentada, enquanto os linfonodos metastáticos demonstrarão perfusão periférica aumentada e estrutura hilar anormal. A ultrassonografia no linfedema ainda vai permitir mostrar a ocorrência de edemas e fibrose de subcutâneo e espessamento da aponeurose. O exame vai mostrar ainda que o edema não acomete o espaço subaponeurótico, nem músculos, nem tendões, e vai ser importante para afastar a suspeita de trombose venosa. E além disso, quando utilizar de técnica adequada, por exemplo, vai ser possível visualizar na filariose penoescrotal os vermes adultos da filária se movimentando nos linfáticos do cordão espermático. E aí, essa imagem que vai ser gerada com esse fenômeno, ela foi designada como sinal da dança da filária. E ela também já foi observada também em outros locais, como nos linfonodos dos membros inferiores e em outros linfonodos. Outras técnicas que poderiam ser utilizadas serão a tomografia computadorizada e a ressonância magnética para avaliação do linfedema. Nesse sentido, a tomografia computadorizada utiliza radiação ionizante e apresenta maior sensibilidade para detectar e avaliar linfonodos patológicos quando se utiliza contraste iodado por via venosa. Além disso, vai ser possível também a detecção dos linfonodos anormais, permitindo mapear com precisão a cadeia afetada, bem como a densidade dos linfonodos, que vão poder estar servindo aí para agrupar as doenças mais comuns que cursam com as determinadas densidades que eu vou falar agora. A gente vai ter linfonodos hipodensos, que vão estar sugerindo necrose interna, que são mais comuns em carcinomas metastáticos, linfomas, tuberculoses e doenças fúngicas. Teremos também os linfonodos hiperdensos, que são mais frequentemente vistos em sarcoma de Kaposi, doença de Kessler, tumor carcinode, linfadenomegalia angioimunoblástica,
doença de Kimura e metástase de adenocarcinoma de rim. E teremos também os linfonodos calcificados, que são vistos nos casos de tuberculose, histoplasmose, sarcoidose, linfoma tratado com radioterapia, carcinoma medular e papilar de tireoide, metástase de adenocarcinomas, mucinosos do colo e câncer de mama, silicose e terapia com sal de ouro para artrite reumatoide. A ressonância magnética ela vai ter alta sensibilidade para detectar linfonodomegalias superficiais e profundas. Da mesma forma que a ultrassonografia e a topografia computadorizada ela vai permitir avaliar tamanho, forma e características internas dos linfonodos. A ressonância magnética de corpo inteiro ela tem sido indicada para o estadiamento de neoplasias, bem como para o controle pós-tratamento, principalmente em oncologia pediátrica, porque a utilização de radiação ionizante é um fator limitante nesse grupo. E além disso, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética no linfedema mostra espessamento da pele, aspecto em favo de mel do subcutâneo, espessamento da aponeurose perimuscular, infiltrado de gordura e ausência de comprometimento do espaço subfacial. E os edemas, que não são de origem linfática, acometem tanto o espaço subfacial como epifacial. E a ressonância magnética vai estar mostrando dilatação dos troncos linfáticos. E aí, para concluir, tanto a tomografia computadorizada como a ressonância magnética são importantes para identificar ou afastar possíveis causas de comprometimento linfático, como tumores, compressões intrínsecas, entre outras. E aí aqui eu trouxe duas imagens só para a gente estar tendo conhecimento. Essa imagem aqui da esquerda é a tomografia computadorizada e a da direita foi obtida através da ressonância magnética. Outro exame complementar é a biópsia. A avaliação histopatológica é o padrão ouro para o diagnóstico etiológico das linfoadenomegalias. Alguns critérios como idade maior que 40 anos, linfoadenomegalias múltiplas, linfoadenomegalia supraclavicular, diâmetro maior que 2 cm, textura firme, endurecida, fixa e sem dor, são características que indicam lesão maligna, devendo ser biopsiada o mais precocemente possível. O material para a biópsia ele vai poder ser obtido por cirurgia, por biópsia percutânea com agulha fina ou então por fragmento. Essa aqui, que é a agulha fina, ela vai ser, nesse caso, utilizada uma agulha muito fina e uma seringa para retirar uma pequena quantidade do material. As principais vantagens dessa técnica são não requerer uma incisão e, em alguns casos, ser possível fazer o diagnóstico no mesmo dia. E a principal desvantagem é que a agulha não pode remover suficiente quantidade de tecido para o diagnóstico definitivo. E do outro lado aqui, eu coloquei essa imagem que é da biópsia por fragmento. Ela vai ser utilizada uma agulha que vai ter um tamanho, um calibre um pouco maior do que é utilizado na outra técnica, e com ela vai poder ser retirada a amostra cilíndrica de tecido de 0,6 cm de diâmetro por 1,2 cm de comprimento. O procedimento é realizado de forma ambulatorial com anestesia local. E o processamento das amostras da coribiópsia normalmente demora mais do que o processamento das biópsias por agulha fina. Além disso, o Porto traz para a gente que a biópsia para coleta de fragmento é mais acurada, de 76% a 100%, quando guiada por método de imagem, podendo inclusive evitar a biópsia cirúrgica. Sendo assim, vai ser comum o uso de ultrassonografia para guiar na realização dessas técnicas. Além disso, a histologia do linfático mostra que ele apresenta vasa-vasórum, inervação e pode evidenciar endotélio, camada muscular e adventícia. No linfedema, a histopatologia é capaz de mostrar diversos tipos de alterações que podem ser de etiologia inflamatória e não inflamatória. Dentre elas, nós teremos a linfangite e perilinfangite, a endolinfangite proliferante, a trombolinfangite aguda ou crônica, a linfangiopatia obliterante, a linfangiopatia fibrosa, a linfangiopatia com hialinose da íntima, a linfangiopatia com hiperplasia muscular
e a linfagiectasia.